Nascido em São Paulo, hoje ele é uma das maiores referências do rock brasileiro. Com mais de 20 anos de carreira, está aqui comigo nos estúdios Warsang, Juninho Afran. Muito obrigado, querido, por estar aqui nesse bate-papo pro Ser Gospel TV. Fala, galera. Então, você é um dos fundadores da Oficina G3, meados dos anos 1990. Mas eu queria saber, Juninho, como é que é a sua história com a música antes da Oficina G3, antes de 90? Como foi que você começou, que você descobriu músico? Olha, eu não consigo nem... É engraçado, mas eu não consigo descolar muito a minha história do G3. Acho que já incrustou. Mas eu poderia dizer que, como todo músico cristão, né, que teve um contato cedo com a música, porque isso é uma coisa maravilhosa que o cristão tem. A gente tem um contato muito cedo com a música. Desde pequeno a gente vai para a igreja, acaba o culto, tem aquela galera que deixa os instrumentos, os músicos todos bonitinhos. Aí, sabe aquele garoto que ficava tocando em tudo, fazendo barulho? Eu era um desses. Pegava a baqueta, ficava batendo, a guitarra trem. Aí tirava a baqueta de mim, ficava batendo com a mão. Eu gostava, eu tocava o terror no final do culto. Mas isso é maravilhoso, porque a não ser que o pai seja músico, a mãe seja uma musicista, o filho não vai ter um contato tão cedo com a música como um cristão tem. Porque independente de ter ou não uma tradição familiar, ele chega na igreja e tem um contato com a música desde cedo. Então eu não fui diferente e a música também estava dentro da minha casa. Meu primo era músico, era levita dentro da casa do Senhor, eu tocava. Isso me influenciou muito, com certeza. Então a música ela entrou na minha vida muito cedo. Eu lembro que aos meus 13 anos, oficialmente, eu estudei violão clássico, né? Mas a música já, mesmo que fosse com uma flauta, eu lembro que eu tocava flauta, enquanto minha mãe ia para a igreja, eu ficava tocando flauta. Imagina só, flauta doce. E quando eu ganhei meu primeiro violão, não lembro que idade eu tinha, mas eu fui arriscando intuitivamente, montando acordes, montando melodias. E me lembro até que a primeira coisa que eu tentei tocar foi Parabéns Pra Você. Isso eu me lembro muito bem. Então a música desde pequeno já fez parte da minha vida. Agora, eu poderia dizer que eu fiz aquela coisa que todo mundo faz, sabe como é que é? Pô, tem um pessoal tá tocando lá na garagem, uns amigos, aí eu ia lá tocar também. Não sabia tocar nada, mas ia pra gente se divertir, pra brincar. E minha primeira banda mesmo, antes do Oficina G3, foi a banda Estação Céu, né? Uma banda, era um grupo que nós tínhamos também dentro da igreja, do próprio tio Cássio. E o Estação Céu foi a minha primeira banda, foi o primeiro contato assim, com uma banda mesmo. E foi muito bom, uma galera era muito de Deus, uma galera muito legal. Rubinho, Roberto, Edson, sabe? E galera que a gente guarda com carinho essas experiências. Aí logo depois disso já comecei com Oficina, que na época era só G3, né? Então foi tudo muito rápido. Então o G3, por isso que eu falo quando eu digo que o G3 já faz parte da minha história, eu digo nesse sentido. Mas basicamente o meu começo foi esse. Clássico, depois aqueles famosos encontros entre amigos, Estação Céu e depois Oficina G3. E o legal de se ter uma banda é que todo mundo vai crescendo junto espiritualmente, tecnicamente, musicalmente, todo mundo vai aprendendo junto. E histórias maravilhosas, assim, histórias da época mesmo do Estação Céu, assim, de ministrarmos em igrejas, aquelas igrejas assim, tão pequenininhas onde Deus também se manifestava de maneira tão forte. Cara, todas essas coisas elas vão fazendo com que, como você mesmo falou, que todos nós vamos crescendo, conhecendo mais a Deus. Eu acho que o nosso maior crescimento é no sentido de Deus, na nossa intimidade com Ele, na nossa amizade com Ele, fortificando o laço de deixar de ser um Deus figurativo, ou o Deus do pai, ou o Deus da mãe, ou o Deus do pastor, e passar a ser o nosso Deus. Então essas experiências elas foram realmente muito significativas e importantes para o meu crescimento. Bacana. Você falou que desde pequeno então ia na igreja, batia, então você já nasceu em lar evangélico, já nasceu em berço evangélico? Já. Minha mãe era uma mulher de Deus, uma mulher que certamente me ensinou muito da palavra de Deus, me levando à igreja, sim, mas mais do que isso ela me ensinava com a sua própria vida, me ensinava nos bastidores, porque tem muita gente que é muito, desculpa a sinceridade, né, galera, mas é crente pra chuchu quando tem gente olhando. Mas minha mãe não, minha mãe ela realmente mostrava o que era viver com Deus
fora dos bastidores de igreja. Ela sempre foi ligada a missões, ela trabalhava como uma missionária dentro do interior de São Paulo. Tem até algumas igrejas que nasceram fruto desse trabalho. Ela, minha tia, a mãe do Walter e uma outra amiga dela, que era Maria José também, e todas elas já estão com o Senhor, mas pessoas de Deus. E minha mãe, ela mostrava para mim o que era a relação com Deus. Quantas vezes eu não via a minha mãe, eu só ouvia ela chorando lá no quarto fechado, orando, e eu perguntava: mãe, você está chorando? Ela falava assim: não, meu filho, eu estou chorando de alegria, estou na presença de Deus. Então essas coisas, elas foram criando em mim um ambiente favorável para que o dia que isso aconteceu, que eu posso contar logo mais, eu entendesse mais de Deus. E então o Evangelho na minha casa, ele foi mostrado em palavras, através da palavra de Deus, mas foi mostrado através de vida, que foi a vida da minha mãe. Então esse foi o maior alicerce que eu tive. Você perguntou assim: eu já nasci em berço? Sim, já nasci, mas já emendando aos 14 anos, 14, 15 anos, nem lembro, mas rapaz, isso é uma coisa interessante, né? Eu perdi um pouco a noção do tempo, acho que 15 anos mais ou menos eu tinha, 15, 16, não lembro. Quando eu perdi minha mãe, foi uma época decisiva da minha vida, porque eu já tinha vivido muitas coisas com Deus. Eu sou uma pessoa que, se eu fosse contar aqui o que eu já vivi com Deus e as histórias, galera, vocês vão precisar esperar muito, porque é muita história para contar. Mas eu poderia dizer o seguinte, cara, tem gente que fala assim: eu não acredito em milagre, eu sou um milagre vivo. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria vivo. Deus me livrou da morte, não é uma vez ou não, algumas vezes. Eu posso falar igual o Paulo fala: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, entendeu? Coisas de bater com meus braços quando eu tinha 7 anos numa porta de vidro, cortei aqui as cicatrizes aqui, você entendeu? Cortei tendão, veia. Minha mãe, cara, de maneira sobrenatural, Deus restaurou, nem operei, você entendeu? Rasgou tudo. Então isso é uma longa história, isso fica uma outra vez. Mas assim, cara, quantas coisas Deus já fez na minha vida. E mesmo assim, quando Deus levou minha mãe, eu perdi o chão. Eu falei: Jesus, e aí? Mas foi nesse dia que eu entrei num processo profundo de depressão, assim, estava muito triste, eu não tinha vontade de viver. E eu lembro como se fosse hoje. Um dia, eu entrei no meu quarto depois da escola, fechei a porta, e foi quando eu fiz uma oração tão simples. Dobrei meu joelho e falei assim: Deus, até hoje eu te conheci, vivi contigo, presenciei do teu amor, da tua graça e do teu poder, mas eu queria que o Senhor não fosse apenas o Deus da minha mãe, fosse o meu Deus. E aí foi literalmente um novo capítulo da minha vida. Na verdade, um capítulo não, é como se fechasse aquele livro que estava escrito eu, minha mãe e Deus abrisse um novo livro, eu e Deus. Cara, tudo foi diferente. De maneira assim, sobrenatural mesmo, assim, daquela tristeza profunda que eu vivia, cara, começou a vir uma alegria que por um tempo foi muito interessante. Eu não me permitia sentir. Foi uma coisa interessante. Eu falava assim pra mim mesmo: cara, eu perdi minha mãe, cara, eu não posso estar feliz. Eu não posso estar alegre. Como assim? Você entendeu? Ao ponto de eu cheguei a ponto de me questionar. Falei: cara, será que eu amava tanto minha mãe quanto eu achava que amava? E aí eu comecei a entender que aquilo era um conforto de Deus. Entende? E, nossa, que lindo. Foi muito louco. E Deus reverteu mesmo, cara. E aí, dali pra frente, comecei a viver as minhas experiências com Deus. Não que eu já não tivesse, eu tenho muitas pra contar, muitas mesmo. Mas tudo ali pra frente, cara, eu fui, assim, literalmente vivendo coisas novas com Deus. Tudo isso é o que eu faço e eu tento repassar através de músicas, através de experiências de vida dentro do G3. Porque no fundo o G3, pra mim, é um ministério. Mais do que uma banda, é um ministério. Onde eu tento passar não palavras bonitas para mexer com a emoção das pessoas, mas para passar experiências de vida, para passar aquilo que nós vivemos, que eu vivi. Isso para mim é o G3, uma ferramenta para o reino, uma ferramenta que se torna um sinal do reino de Deus aqui na Terra. Então, por isso que eu acredito muito, cara, que muita gente está dentro da igreja, mas conhece o Deus do pai, da mãe, do pastor, do tio, do amigo, da namorada, do namorado. Não conhece o seu Deus. Não conhece o seu Deus. Verdade. Então, eu penso também que
há tempo para tudo debaixo do céu. Então, como diz Eclesiastes 3, né, há tempo para tudo. Uma hora, se essa pessoa estiver aberta, ela vai um dia chegar a uma conclusão, assim, talvez faça a mesma oração que Deus. Tá, acho que eu te conheço como o Deus daquele outro, mas seja o meu Deus. E eu tenho certeza que muita coisa vai mudar, cara. Muita coisa vai acontecer. Amém. E o G3, como você falou que você considera um ministério, realmente é um ministério precursor, porque não só pelo estilo musical que é o rock and roll, mas porque muita gente, pelo menos eu vejo assim, e eu acho que vocês também devem enxergar assim, que não é cristã, que gosta do estilo musical, abriu uma porta para pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Cristo, apenas curtem o som, irem aos eventos, irem aos shows, irem às ministrações e lá serem tocadas, lá transformar a vida, lá conhecer a Cristo. Então como é que você vê sendo uma referência para essas pessoas, sendo uma referência musical, sendo uma referência espiritual, como é que você vê esse chamado da banda, do ministério do G3? Para mim, por muito tempo foi um peso. Eu confesso que é um peso, é uma responsabilidade. Mas por muito tempo isso eu trouxe com um peso maior do que a gente pudesse suportar. Mas hoje eu vejo como um peso sim, mas um privilégio. Sabe por quê? O mundo carece de exemplos. O mundo carece de pessoas que sejam pessoas como qualquer um, cheio de defeitos, mas que tenham algo de bom para falar. E quando eu tenho a oportunidade de falar algo que não é de mim, sabe, eu não estou defendendo minha opinião, eu estou só tentando ser o sinal do reino de Deus. Só estou tentando aquilo que um dia eu recebi de graça, que eu conheci, que é o amor de Deus, eu só estou tentando passar isso para quem quiser ouvir. Então hoje eu saber que eu tenho esse privilégio de poder mostrar isso para as pessoas, cara, me torna uma pessoa muito feliz. Porque quando você conhece alguma coisa tão boa, você não quer guardar só para você. Quando aquilo realmente é bom, você quer passar para todo mundo. E é isso que para mim é o G3. É a oportunidade que eu tenho de falar isso para quem quiser ouvir. Porque quando nós temos a oportunidade de tocar num evento, com um monte de pessoas que não são cristãs, ouvindo, ou mesmo cristãs, ouvindo, ou seja quem for, cara, eu tenho a oportunidade de plantar sementes. Então para mim isso é um privilégio, é uma honra ter algo tão precioso, ter a oportunidade de compartilhar algo tão precioso. Para mim, eu entendo também que nada acontece por acaso. Todos nós temos responsabilidades. E isso que às vezes o ser humano não entende. A tua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós, ela não é única. As pessoas às vezes têm uma ideia que diz, elas pensam assim, o que eu faço de bom ou de errado só repercute, só influencia a minha própria vida. Não é assim que funciona. É muito fácil, nesse mundo globalizado hoje de conscientizações ecológicas, é mais fácil da gente entender isso. Hoje, se eu pegar um material radioativo e plantar no meu terreno, na minha casa, isso talvez me prejudique inicialmente, que tive um contato com aquilo. Depois de alguns anos vai influenciar minha família, depois os meus vizinhos. Hoje a gente entende que atua no mundo, na vida de pessoas. Porque a gente pode pegar um lençol freático embaixo e contaminar uma cidade inteira, uma comunidade. Ou seja, essa conscientização ela é real na nossa vida também. A minha atitude, o que eu faço de bom, de ruim, influencia nas pessoas que convivem comigo, na comunidade que eu participo. Então, as nossas vidas estão sim ligadas uns com os outros. Então, quando a gente tem essa conscientização, a gente entende de que o que eu faço de bom, o que eu faço de certo, eu não estou só fazendo para mim, eu estou fazendo para outras pessoas. Então eu penso que isso é ser um sinal do reino de Deus. É a gente deixar Deus se manifestar através das nossas vidas. Mateus 25 diz isso. Tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Aí os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, mas quando fizemos isso? Jesus diz, todas as vezes que fizeste a um dos meus pequeninos, cada vez que você fizeram isso, a pessoas que precisam, vocês estão fazendo para mim. É isso, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que deixa de ser teórico, deixa de ser um Evangelho pregado em 4 paredes de uma igreja e ele vai para as ruas. A gente mostra Deus, sabe como? Quantas vezes uma pessoa... Todo mundo já teve essa situação, tenho certeza que eu estou falando aqui, todo mundo já teve essa situação. Cara, não tem nada mais forte de quando você está se sentindo mal, cara, que você está precisando de um abraço, um amigo, alguma coisa, e uma pessoa vem, cara, e te dá um abraço.
Sabe aquela coisa assim, quantas vezes eu já cheguei na igreja, coisas loucas que já aconteceram. Sabe quando você não sabe o quanto um abraço ia te fazer diferença? E você vem, uma pessoa do nada vem e te dá um abraço, cara. E te diz às vezes algumas palavras que você fala assim, cara, era isso que eu precisava ouvir. Por quê? Porque no mundo dos homens, Deus escolheu os homens para manifestar a sua glória. Então essa é a nossa responsabilidade, não é só do Juninho, da Oficina G3, é tua, é nossa, é de todos nós. E quanto antes a gente enxergar isso, o reino de Deus virá essa terra. A gente conseguirá mostrar para as pessoas mais do que uma retórica, a gente vai mostrar o evangelho vivido. Eu acho que é isso. Esse é o privilégio que não só a Oficina G3 tem, mas todos nós temos. Cabe a nós enxergarmos, não como um peso, mas sim como um privilégio, arregaçarmos as mangas e começarmos a trabalhar. Amém, amém. É justamente isso que por isso que eu admiro tanto você, o Juninho, a Oficina. Não é só musicalmente lindo, não é só sentir a unção que a gente sente quando escuta a música, mas porque vocês realmente pregam a palavra, vocês vivem a palavra, vocês mostram para as pessoas. Parabéns por isso. Eu me sinto privilegiado em poder estar conversando com você. Acho que o pessoal de casa também, muita gente queria poder conversar um pouquinho, sentir o que é isso, quer ouvir isso. Primeira vez que eu entrevistei vocês, a gente estava começando tudo ainda, então eu fiquei muito... meu Deus, o cara que eu ficava na minha igreja ouvindo, agora eu estou aqui conversando com ele. Realmente é um privilégio. E para vocês também que estão assistindo, é um privilégio poder ouvir isso, vivenciar isso, pessoal. E para encerrar, Juninho, hoje você é endosser da Tajima, da Fire, mas você antes fabricava seus próprios pedais. E eu achei isso muito curioso. Eu quero saber como é que é isso, como é que é fabricar sua pedais. Você falou que foi tudo muito intuitivo, mas como assim fabricar? Como é que é um jovem pegar assim, um equipamento eletrônico? Que é o seguinte, quando eu comecei a tocar, pedais de efeitos de guitarra eram caríssimos. Quem começou há muitos anos atrás sabe bem disso. Eu lembro que tinha uma loja em São Paulo, uma loja que vendia os pedais da Boss e da MXR. Cara, um pedal da Boss era um pedal assim, inacessível para a maior parte dos humanos ali, entendeu? Eram muito caros, não porque o pedal custasse muito caro, porque os pedais hoje, cara, são coisas que são possíveis de se comprar. Hoje você vai na loja, você compra um pedal da Boss, da Fire, da MXR, todas essas marcas você consegue pagar. Naquela época, lá fora, você conseguiria. No Brasil chegava, tipo, custando, como tudo no Brasil, infelizmente, né? Por causa da carga de impostos. Então era uma coisa assim proibitiva. E, rapaz, eu olhava para aquilo era objeto de desejo para qualquer música. Você falava, nossa, eu queria tanto comprar esses pedais. E não tinha dinheiro, cara, eu não tinha dinheiro. Então o que eu fiz? Eu comecei a arrumar uns esquemas de pedais. E começava a procurar alguns esquemas. E aí eu mexia nos circuitos, mudava. Eu não entendia muita coisa de eletrônica, mas eu começava intuitivamente a analisar. Isso aqui é um resistor que ajusta a entrada, eu mudava o CI, entendeu? Então eu começava a criar algumas coisas dentro da minha leiguice, né? Mais tarde eu fui vir a entender algumas coisas dessa parte de eletrônica, mas assim, eu fui montando os meus pedais. Gente, era uma porcaria, né? Eram horríveis, né? Terríveis os pedais. Mas, cara, me ajudou muito, né? Então tinham várias piadas, várias brincadeiras. Cara, e teve em um primeiro momento, eu cheguei a levar esses pedais para tocar na igreja. Meu Jesus. Era o que eu tinha, né, cara? Horrível, cara. Uma chiadeira, né? Tudo. Aí o pessoal da igreja lá, tinha uns pedais bacanas, tinha um Boss, eu lembro que tinha um Boss, tal, um Distortion, tal, um Chorus. Aí os caras assim, olharam pra mim, ô Juninho, quer usar meu pedal? Vai lá. Tipo, poxa, obrigado, né? Não, eu acho que eles falavam assim, não, a gente que agradece, usa aí que a gente que agradece, entendeu? Mas, cara, foram momentos maravilhosos, eu guardo isso com muito carinho, apesar de ter sido engraçado pra Chuchu, né? Muito engraçado, cara, mas foram momentos preciosos, momentos assim que hoje, quando eu olho pra minha pedaleira, pra aquele monte de pedal legal que eu tenho hoje, cara, eu sou grato a Deus. Sou mesmo, cara. Eu acho que tem uma coisa que é muito legal, quando você não se esquece do que você viveu no passado. A gente não pode viver do passado. Quem vive do passado é museu. Mas lembrar do passado é muito bom.
Por isso que a Bíblia tem histórias do passado, pra gente olhar, pra gente relembrar, pra gente ver, sabe? Então na nossa vida é muito parecido, a gente olha erros que nós cometemos e coisas que nós acertamos. Então é muito legal quando você olha e fala, Deus, ó, olha o que o Senhor fez na minha vida. Olha, Deus, quanta coisa eu paguei porque eu cometi erros ali, ó. Porque eu plantei errado, eu colhi errado. Mas me ajuda. Então é muito importante. Então a gente tem que ter um coração realmente atento, grato e atento. E pra mim, cara, hoje quando eu olho a Tajinho, olho tudo que Deus fez na minha vida, eu tenho instrumentos de assinatura, violão, assinatura. Puxa, cara, eu não falo isso com soberba não, pelo contrário, Deus conhece meu coração. Eu falo com alegria, cara. O que eu poderia dizer? Obrigado, Deus. Nunca imaginei. Isso é um ponto. Eu nunca imaginei que Deus fosse trazer oficina à minha vida, fosse fazer tudo o que fez. Nunca imaginei. Nunca. E se a gente está aqui onde a gente está, sei que não é pra gente. Verdade. Esse é o grande ponto. Sei que não é por nós. Então, se a gente está aqui, é porque existe um propósito. Sabe qual é o meu objetivo? Fazer parte desse propósito. Ser, como eu falei, ser um sinal do reino. Onde eu estiver, fazendo o que for, com uma guitarra na mão, com um violão na mão, falando, pregando, num show, numa igreja, onde for, numa entrevista, onde for, cara, eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu sou o que eu sou. Na minha casa, se você perguntar pra minha mulher, como é que é o Juninho aqui em casa? Ela vai falar pra você, é a mesma coisa que ele é no show do G3, é a mesma coisa dando uma entrevista, a mesma coisa com os amigos. Cara, máscaras é uma coisa horrível. Eu tento e luto pra ser a mesma coisa em qualquer lugar. Eu não sou crente pra caramba dentro da igreja, fora da igreja eu não sou. Não, cara, o que eu sou em um lugar eu tenho que ser em todos. Você entendeu? É isso, cara. A gente tem que lutar pra gente ser isso. Pra gente ser sincero. Pra gente ser transparente, luz. Porque as trevas, onde há trevas, cara, é onde há o mal. Então se a gente começa a trazer luz pra nossa vida, o mal não vai ficar, porque ele vai ser exposto. Então é isso, cara, que a gente possa trazer a luz do Evangelho, a luz de Cristo, a luz que ilumina os nossos pés e os nossos caminhos, para que a gente possa trilhar em terra firme e que o nosso caminhar seja um caminhar de semeadura, para que a gente possa ir plantando enquanto vivemos. E o dia que a gente partir, a gente possa olhar para trás e falar, rapaz, quanta coisa a gente plantou, porque outros virão, e que eles possam continuar isso. Então, é isso. Um dia tudo acaba. Mas enquanto a gente estiver aqui, cara, que possamos fazer diferença. Possamos ser, literalmente, instrumentos na mão de Deus. Do mesmo jeito que eu afino um violão para tocar, que a gente seja aquele que Deus afine e que quando Deus der o acorde, seja bonito. E essa é a minha proposta. Quero que Deus... Juninho, dá um acorde aí, sempre bonito, sempre afinado. Esse é meu ideal de vida.